Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com mais um Esporte Mais. No programa de hoje você confere o Campeonato do Rio de Janeiro, última fase, ou melhor, última rodada da fase de classificação. O título do Flusão na Recopa Sul-Americana, enterrando aquele trauma da LDU. Também a Copa do Brasil, destacando a classificação do Vasco, outros estaduais e o esporte nas cidades. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando o programa de hoje em clima tricolor, obviamente, Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana, competição disputada entre o campeão da Libertadores, o Fluminense, e o campeão da Sul-Americana do ano passado, que foi a LDU do Equador. O Fluminense tinha um trauma com relação à LDU, né? Vale lembrar que numa final de Libertadores, né, um título que hoje o Fluminense tem, mas que naquela época ainda não, o Fluminense tinha tudo aí para ser vencedor, derrotava a LDU, revertia um placar desfavorável no jogo de ida e tomou um gol no contra-ataque, e a LDU acabou vindo a ser campeã dentro do Maracanã. E desde então a LDU já passou o caminho do Fluminense em outros momentos e deixando sempre marcas significativas ali, cicatrizes na torcida tricolor. Só que nessa noite de quinta-feira o Fluminense não deu sopa para o azar. Jogou melhor, ganhou merecidamente e nós vamos ver agora lances da partida, os gols e destacar o comentário do nosso querido Pedro Paes, o Pedrinho, e ainda um trecho da coletiva após a partida da vitória do Fluminense por 2-0 sobre a LDU. 2 gols desse cara fenomenal, eu acho um jogador, um cara que eu não sei como, talvez, não sei se por idade, não sei, ele não seja hoje um jogador visado para o futebol europeu, porque quando eu vejo o John Arias jogar, aquele protótipo do jogador moderno, que se movimenta para todos os lados, que sabe fazer gol, que sabe dar assistência, que contribui na marcação. O Arias é um cara realmente que faz a diferença e fez mais ainda nesse jogo. Mas a verdade é que o elenco veterano do Fluminense mostrou também sua qualidade no segundo tempo, quando entraram Marcelo, o Renato Augusto, que entrou jogando muito bem, e o Douglas Costa. São jogadores de qualidade indiscutível, mesmo que não tenham a condição física de outras épocas. O Fluminense se recupera aí de alguns resultados recentes e atuações que deixaram o torcedor meio ressabiado, mostrou de novo aquele Fluminense campeão das Américas, e a gente traz agora o Pedrinho. E aí, Pedrinho, merecida a vitória tricolor no Maracanã? Maurício, o Fluminense ontem conquistou, né, a Recopa Sul-Americana, um jogo duro, um jogo que já previsto, eles vêm no intuito fechadinho, tinha um gol na frente e o Fluminense tinha que fazer 2, e o jogo para o Fluminense, porque eles estavam acuados, eles não marcaram alto, que todos os times fazem contra o Fluminense, eles ficaram com medo, né, tinha um gol de vantagem. E é isso, e não jogaram quase nada, tiveram algumas oportunidades. O Fluminense tomou conta do jogo, mas não teve no primeiro tempo, aquela força, aquela vitalidade. Achei o Arias no primeiro tempo um pouco deslocado, e o Cano, não sei porquê, virou zagueiro quase. Então isso fez com que o placar não se alterasse, um jogo duro, que até ali aos 28, quando faz a troca, né, coloca os 3 experientes, Marcelo, colocou o Renato Augusto, e essa nova contratação aí do Fluminense, o jogo virou. Aí o Arias apareceu, toque de bola, Renato Augusto entrou muito bem, o time compactou na frente, ainda teve o Kennedy expulso depois de 1-0, lutou. O Fluminense, assim, ele não larga o intuito de atacar, de dominar a partida, mesmo com menos um. E foi merecida aí mais um título
para o Fluminense, uma fase maravilhosa, né? Ganha tudo, é um time muito bom, muito bem treinado. O Diniz falando sempre o discurso dele, que o mais importante não é só vencer, às vezes tu faz um grande trabalho e não acontece nada. E é isso, o Fluminense aí campeão. E a LDU foi vice-campeã, mas último lugar, né? Torneio com 2 times, foi o último lugar, vai ser rebaixado. E a gente agora confere um pouquinho do que falou o Fernando Diniz após a partida ao lado do grande atacante Cano, que não deixou a sua marca, não foi uma noite inspirada do Cano, mas esse tem crédito de montão com a torcida tricolor. Confira aí. Boa noite, Silene, Canal Fluminense. Eu quero dar parabéns a todos vocês, a gestão, a equipe, ao Fernando, ao Germancano. E gostaria que o Fernando Diniz fizesse uma análise desse jogo de hoje e o que a torcida pode esperar para esse ano do Fernando Diniz e da sua equipe, dessa gestão. Beijos para você. Obrigado, boa noite. Eu acho que a análise do jogo, a gente começou a ganhar essa final lá em Quito. Jogar na altitude de Quito é algo assim, fisiologicamente meio desumano. Quanto mais alto, pior é. Obviamente que a gente entende que tem que ter jogo lá, nesses lugares com altitude mais elevada, em La Paz, em Juliaca, porque socialmente existe futebol lá e existe a população de lá que tem que ter a graça de ver os seus times disputando os campeonatos, as suas seleções. Mas assim, isso não invalida dizer que para nós que subimos do nível do mar para jogar na altitude, é impossível jogar de maneira igual. Então lá a gente conseguiu fazer um jogo mais pausado. Eu não ouço muito as coisas que as pessoas falam na televisão, mas o pouco que eu vi, os comentários desinformaram muito mais os torcedores do que informaram. O Fluminense taticamente fez uma partida excelente lá. A gente conseguiu ter mais posse de bola que a LDU. Para as pessoas que vivem disso, que trabalham, é só pesquisar. Quem tem mais posse é o time que tem mais posse de bola nos campeonatos da LDU quando joga em casa. A gente conseguiu inverter a posse. A gente não sofreu quase nada lá de chance de gol. Eles tiveram uma chance muito clara no primeiro tempo. A gente teve um pênalti muito claro também não marcado. E eles tiveram muito cruzamento e chute de fora da área, mas chances, claro, o Fábio praticamente não trabalhou o jogo todo. Então essa conquista, ela se deve muito àquilo que a gente fez lá em Quito. A diretoria e os departamentos de fisiologia, de saúde também foram muito importantes, porque a gente foi 3 dias antes lá para Quito. Então foi um esforço de todos para a gente conseguir fazer um bom jogo lá e quase que a gente trouxe o empate para cá. E se o juiz não tivesse interferido no resultado do jogo, a gente poderia ter vencido lá. Porque a falta que ele deu vantagem, eles não aproveitaram a vantagem, ele voltou e acabaram fazendo um gol de pênalti. Então acho que foi uma vitória muito merecida da equipe que sempre teve coragem para jogar, tanto lá como aqui. Principalmente no momento que a gente ficou com um jogador a menos, mas a gente tinha um jogador a mais, que era a torcida, que estava empurrando imensamente o time para frente naquele momento do jogo. Boa noite, Diniz, Cano. Parabéns pelo título, Bruno Cortes da Globo. Para os dois, eu queria saber, deixando um pouquinho de lado a parte física, técnica e tática, que é claro que é importante demais, o tanto de trabalho que vocês trabalham, seja em treino, seja em jogos, mas do emocional dessa conexão com a torcida, que parece que quando uma hora chega ali, parece que chegou no teto, mas o negócio aumenta. O quanto que isso tem impressionado até vocês, como que a gente viu hoje, ou já não impressiona mais, vocês já estão esperando sempre algo parecido com como que a gente viu hoje? Pode falar. Todo mundo sabe que nossa torcida é diferenciada. A gente joga, como falamos nós, com um jogador a mais. Para nós é muito importante que o Maracanã fique lotado, que fique cantando durante todo o jogo. Então, Fluminense representa paixão, representa dedicação. Então, eu acho que eles merecem isso e muito mais.
Eu acho que a torcida do Fluminense tem uma conexão com esse time muito diferente. E posso dizer também pessoalmente, comigo, desde 2019, tem uma coisa a mais com a torcida do Fluminense que meio que ultrapassa. Existe uma intermediação muito fácil de se notar dos meios de comunicação, e hoje em dia os blogueiros e as mídias sociais acabam fazendo essa intermediação quase que ao vivo com a torcida o dia inteiro. Mas tem alguma coisa que atravessa essa intermediação e vai direto do campo para a torcida, para a arquibancada. Sinto isso desde 2019, da maneira como eu trabalho, como eles abraçam e acreditam. Não é perfeito, mas é uma sintonia que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito mais bonita e muito mais profunda. Eu sou muito grato pela torcida do Fluminense, a maneira que eles me acolheram e a vontade que eu tenho de trabalhar e entregar alegrias para eles, como essa de hoje, como o Carioca do ano passado, como a tão sonhada Libertadores. E eu peço que eles, sempre que puderem, venham ao Maracanã, porque esse estádio lotado com as 3 cores que traduzem tradição, ele fica muito lindo, como foi hoje, como foi na final da Libertadores, na semifinal, ou mesmo lá em Porto Alegre, que a gente tinha um número reduzido de torcedores comparados com o do Inter, mas que nos apoiaram e a gente sentiu aquilo lá dentro do campo. Então, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo time. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais aí de outras competições internacionais, e, até porque nós tivemos no meio de semana, eu esqueci de falar no destaque, e o torcedor botafoguense já deve ter ficado irritado, o destaque também é goleada do Botafogo sobre o Aurora na pré-Libertadores, o Botafogo que agora pega o RB Bragantino. Mas antes de falar de Libertadores e Copa do Brasil, eu queria falar aqui sobre o Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, né, ou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Sem grandes emoções para a última rodada. Na verdade, o que está em jogo, né, será a colocação do quem vai ser o último classificado, com a tendência de ser o Vasco, que depende só de si próprio, e também quem vai pegar quem. Porque, por exemplo, o Flamengo é o líder com 24 pontos. O Flamengo ficando em primeiro e o Vasco ficando em quarto lugar, o Flamengo pegaria o Vasco na semifinal. E o Fluminense pegaria o Nova Iguaçu. Mas vai depender dos jogos desse final de semana. Então vamos lá. Primeiro falar da classificação. Flamengo com 24 pontos, Fluminense e Nova Iguaçu com 21 já estão garantidos. O Vasco é o quarto colocado com 19 e o Botafogo é o quinto com 17. Não há mais nenhum time pequeno que tenha condição de chegar junto com os dois grandes. Então, surpresa, foi o Nova Iguaçu e pronto. A última rodada começa nesse sábado, 4 da tarde, Flamengo e Madureira. O Flamengo deve confirmar a primeira colocação. O já rebaixado Audax enfrenta o Sampaio Correia. O Sampaio Correia não almeja mais nada no campeonato e o Audax já está rebaixado. E no domingo, um grande abraço para o nosso diretor Antônio Alexandre, flamenguista, feliz aí com a liderança rubro-negra, né? No domingo tem o clássico Fluminense e Botafogo. O Botafogo, olha só que coisa difícil. Precisa vencer o Fluminense e torcer para o Vasco não vencer a Portuguesa. Os dois jogos serão no mesmo horário, ou melhor, pior, né? Nem no mesmo horário. Acho que já deram até meio que perdido aí pro Botafogo, porque geralmente quando tem dois jogos que um depende do outro, o horário é o mesmo. Mas a federação marcou o Vasco para 18h10, ou seja, o Vasco pode entrar em campo já sabendo se está classificado. Também 18h10, Volta Redonda e Nova Iguaçu. O Volta Redonda tem apenas a chance de disputar a Taça Rio, não vai ser rebaixado, não tem chance de classificação. E fechando Boa Vista e Bangu, na mesma situação. O Bangu e o Boa Vista já está garantido na Taça Rio, que é a disputa entre o quinto e o oitavo colocado,
e o Bangu ainda tem remota chance de entrar na Taça Rio, né? Que é um prêmio de consolação que hoje levaria aí a participação do Botafogo, do Boa Vista, da Portuguesa, esses aí já garantidos, ou não, depende, né? No lugar do Botafogo para ter o Vasco. E o Madureira com 10 pontos, o Volta Redonda com 9, o Bangu com 8. Até o Sampaio Correia com 7 estaria, mas o Sampaio Correia dependeria de uma série de resultados, então muito difícil. Então, Madureira, Volta Redonda e Bangu disputam uma vaga na Taça Rio, que antigamente era o segundo turno do campeonato e agora virou um troféu de consolação para quem não avança até a semifinal. Então essa é a rodada e a gente lembra o seguinte, vamos às possibilidades. Flamengo mantém a primeira colocação, mesmo que o Fluminense vença, o Flamengo dificilmente perderia para o saldo de gols do Flamengo, é absurdo, então o Flamengo já é o primeiro colocado. O Flamengo não pode até enfrentar o Fluminense na semifinal. Para isso, bastaria o Fluminense perder para o Botafogo, o Nova Iguaçu conseguir pelo menos um empate e o Vasco vencer a Portuguesa. E aí, ao invés de Flamengo e Vasco que temos hoje, o Flamengo pegaria o Fluminense na semifinal. O Flamengo é o único que já se sabe, é o primeiro colocado. O Fluminense, o Nova Iguaçu, o Vasco e o Botafogo, todos eles podem mudar aí os seus adversários na semifinal. Sendo que o único também que sabe que, se conseguir a vaga, já sabe quem será seu adversário é o Botafogo. Se o Botafogo conseguir ficar em quarto lugar, faz a semifinal com o Flamengo, porque o Botafogo não tem chance de terminar em segundo nem terceiro lugar. Então esse é o resumo dessa ópera. Ou seja, teve o jogo Fluminense-Botafogo. O Fluminense venceu do Botafogo, o Botafogo está eliminado e o Fluminense vai ficar, assim como o Flamengo, esperando seu adversário. Espero que tenha dado para entender um pouquinho dessa matemática aí da última rodada do Campeonato Estadual. Mas, matematicamente falando, o Botafogo ainda tem chance. Pedrinho, nosso amigo Pedro Paz, você acredita que dá para o Fogão conseguir essa vaga ainda? O que você pode falar? Bom, quanto ao Vasco, dureza, né? Vamos esperar aí se concretiza. O Botafogo deu mole de novo, né? Teve uma grande atuação aí no meio da semana pela Libertadores. Fez gol à vontade, eu nem sei, foi 6, 7, perdi as contas. E voltou a ser aquele Botafogo, né? Agressivo, conjunto, que domina a partida. E vamos ver, eu acho que tem tudo para o Vasco se classificar, né? Deve ser uma semifinal aí, Vasco-Flamengo, pegar fogo, Campeonato Carioca. E o Botafogo, mais uma vez, vai ser campeão da Taça Rio aí. É triste, mas há anos aí que os 4, né? Não sei nem qual foi o último ano que os 4 disputaram aí as finais. Sempre entram de menor investimento, no caso hoje o Nova Iguaçu, que pela Copa do Brasil goleou aí, fez 6-7 também, né? Um jogo aí que se classificou bem, que não tá de bobeira, não tá brincando não, tá aí com a corda toda, Fluminense que se cuide. Bom, vamos falar agora do esporte nas cidades. Bom, duas equipes do estado do Rio de Janeiro, do interior fluminense, estão disputando a Supercopa Minas de futsal nesse final de semana em BH, lá em Belo Horizonte, na capital mineira, terra do Cruzeirão Cabuloso. O torneio é amistoso, é um torneio de pré-temporada, mas é um torneio significativo, que participam o anfitrião, que é o Minas Tênis Clube, com apoio da Itambé, então é Itambé Minas, o América Mineiro, o Esporte Clube Correias de Petrópolis e o Magé Futsal, além do São José e Taubaté, que são do interior de São Paulo. Então, 2 representantes de Minas, 2 do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo. Vale lembrar que os ingressos, o pessoal que foi em Minas, né, está lá em Belo Horizonte,
pode conseguir ingresso gratuitamente pelo Simpla. Mas o que a gente queria falar mesmo é a tabela da competição. A competição começou na quinta e nessa sexta-feira teremos aí na parte da tarde Itambé Minas contra o Correios de Petrópolis, o América Mineiro contra o São José de São Paulo e Taubaté contra o Magé Futsal às 18 horas. No sábado, já teve a primeira rodada nessa quinta, mas nós não temos aqui ainda os resultados atualizados, então a gente está falando das que vão acontecer. No sábado jogam Itambé Minas contra São José, América contra Taubaté, Magé contra o Correias. E aí vai ser somado os pontos. O terceiro e o quarto colocados, no domingo, 9 horas da manhã, disputam o terceiro lugar e às 11 horas da manhã acontece a grande final. Quem sabe, né? Seria bacana a gente ter para o futebol, para o esporte, para o futsal, melhor dizendo, da região, né, do estado do Rio de Janeiro, as equipes do Magé Futsal e do Correios Petrópolis decidindo aí a competição. Mas os adversários são equipes muito fortes, inclusive equipes que disputam a Liga Nacional de Futsal, mas eu acho que esse intercâmbio é muito importante e a gente deseja sucesso para os times aqui de Petrópolis e de Magé. Vamos aí conferir outras do esporte nas cidades. O mês de março vai ser de oportunidade para as meninas que desejarem entrar nos times femininos do Magé Futsal. As inscrições você vê na tela, Sub-14 no dia 4 de março, Sub-16 no dia 6 e adulto no dia 8 de março. Tudo lá no Poliesportivo Renato Medeiros. E as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp DDD 21 98817 7792. E o registro do torneio de futevôlei realizado pela equipe RO no último final de semana em Rio das Ostras, comemorando 9 anos de atividades da equipe. Teve competições nas categorias iniciantes, intermediárias, infantis e também adaptadas para pessoas com deficiência. A competição aconteceu na Praia do Bosque e contou com o apoio da Prefeitura através da Subsecretaria de Esportes e Lazer. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil. O Vascão da Gama jogou bem, ganhou merecidamente e avançou. O Vasco jogou no interior de Santa Catarina, lá em Itajaí, pertinho lá da casa do meu pai, que é teresopolitano, mas hoje é morador de Blumenau, lá em Santa Catarina. Um beijo para o meu pai Tião Aragão. E lá em Itajaí, que é próximo ali a Blumenau, o Vasco foi lá e venceu o Marcílio Dias por 3-1. Enquanto a gente revê os gols da equipe Cruz Maltina, a gente vai lembrando outros resultados importantes aí dessa rodada de meio de semana. O Olaria, que é da 2ª divisão do Rio de Janeiro, vice-campeão da Copa Rio, foi eliminado da competição a ser derrotado pelo São Bernardo pelo placar de 1-0. Então, menos um time do Rio na competição. Tivemos aí também a eliminação do Volta Redonda. O Volta Redonda, jogando fora de casa, acabou sendo eliminado pelo Atletique, lá da simpática cidade de São João del Rei, perdendo por 1-0. Então, dessa fase da Copa do Brasil, avançaram pelo Rio de Janeiro o Vasco e a Portuguesa, que passou pelo time do Audax, que também é do Rio de Janeiro. E a gente aproveita para confirmar que o Vasco vai pegar o Águia Santa, né, na próxima fase. E vamos ver se a gente consegue confirmar aqui o adversário da Portuguesa, da Lusa. O Portuguesa vai pegar um time de 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, vai pegar o Cuiabá. Então Vasco e Portuguesa ainda terão que jogar mais uma fase eliminatória em um jogo apenas, tá bom? Sendo que agora Portuguesa e Vasco jogam em casa pelo sorteio, o Vasco jogando aí, não pode dar mole, de empate contra o time do Águia Santa. Vamos destacar agora a Libertadores, porque temos aí a classificação do Botafogo na pré-Libertadores para enfrentar agora o RB Bragantino.
né? Os dois times brasileiros se classificaram na segunda fase da pré-Libertadores. O Botafogo, a gente tem gols aí do Fogão. O Botafogo arrasou o Aurora por 6-0. Botafogo, que no primeiro jogo havia empatado na Bolívia em 1-1, lembrou o seu torcedor os melhores momentos do Fogão lá no meio da temporada passada. Pode-se dizer assim, time muito fraco. Gente, falar em muito fraco, eu cometi um equívoco aqui, tá? O Nova Iguaçu também avançou na Copa do Brasil. O Nova Iguaçu, já que falei de muito fraco, eu ia pulando. O Nova Iguaçu, que está na temporada maravilhosa, goleou o Itabuna da Bahia por 8-0, fora de casa. Então o Nova Iguaçu, Laranja da Baixada, tá voando, hein? Parabéns ao Nova Iguaçu. Enquanto a gente volta a falar do Botafogo, que passou pelo Aurora, já o RB Bragantino sofreu muito mais contra o Águilas Douradas. Depois de 0-0 fora de casa, jogou em Bragança, foi 0-0 de novo e ganhou nos pênaltis, sem sofrimento para a torcida do RB Bragantino, que agora vai jogar contra o Botafogo para decidirem aí uma vaga na fase de grupos da Libertadores, sendo que o primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em Bragança. Bom, olha só, vamos fechar aqui o nosso programa de hoje, destacando aqui alguns campeonatos aí dos outros estados. Só relembrar aí, o Campeonato Gaúcho não muda muito, né? Vira e mexe, aquela história. Lá o regulamento é diferente, classificam 8 para a próxima fase. A liderança é do Inter, a vice-liderança é do Grêmio. Mas o Internacional começou melhor. O Internacional tem 25 pontos, o Grêmio está com 20. Então, no início de ano, bom, o Internacional foi um time que se reforçou, está se reforçando, e é um time que promete fazer uma boa temporada. Vamos ver, né? O Campeonato Mineiro, vamos lá, né? O Campeonato Mineiro também é diferente do futebol do Rio. São 3 grupos com 4 equipes em cada, e os 3 melhores colocados de cada grupo e mais um segundo melhor colocado avançam. O Cruzeiro e a Tombense lideram o grupo A, o Cruzeiro com 16, a Tombense com 15. O Atlético Mineiro lidera o grupo B com 11 pontos, o Uberaba tem 8. E no grupo C, o América Mineiro tem 15 pontos e o Atlético 10. Hoje a melhor campanha ainda é do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E o Campeonato Paulista, que é mais diferente ainda do que os outros, a gente vai trazer aqui também essa tabela rapidamente aqui do Paulistão, porque lá o Santos que surpreende, o Santos fazendo uma excelente campanha, o time está aí com 22 pontos liderando o grupo A. O Palmeiras é o invicto da competição, é muito forte, o time do Palmeiras segue uma das potências do futebol brasileiro no momento, lidera o grupo B com 24 pontos. No grupo C, a liderança é do RB Bragantino com 18. No grupo D, o São Paulo com 18 pontos. Quem está no perrengue é o Corinthians, né, gente? O Corinthians é o lanterna do grupo C com apenas 10 pontos. Hoje, matematicamente, o Corinthians se preocupa mais com o rebaixamento do que com classificação. Que coisa, né? Faz parte aí do futebol. Bom, a gente vai chegando ao final do programa de hoje e, mais uma vez, ressaltando o título da Recopa Sul-Americana, com imagens aí da festa tricolor. Parabéns, Fluminense, campeão da Libertadores 2023 e agora campeão da Recopa Sul-Americana em 2024. Um abraço para os tricolores e para os torcedores de todos os outros times e obrigado, nossa equipe técnica. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo. Tenho certeza que você já me viu por aí. No chão em que você pisa quando sai de casa, na iluminação e na drenagem, nas pinturas, calçadas e meio-fio, quebrando ou construindo em escolas ou hospitais, a convivência em sociedade depende da gente. Estamos na limpeza, praças, parques
e onde você menos esperar, eu vou estar. Temos dedicado toda a atenção em transformar nossa cidade e melhorar a sua qualidade de vida. Nosso nome é trabalho.